pouquinho agora sobre a segurança dos dados, tá? E como é que eu posso manter seguro esses meus dados? Então, vamos pensar no seguinte: como é que eu controlo esse acesso aos dados de cada usuário? Então, isso está muito claro na cabeça de todo mundo que trabalha com o sistema de gestão da qualidade. Eu não posso deixar meu computador aberto, tá? Não posso, né? Tanto que somente 1% fala que não tem nada em nenhum computador. 88,78% tem em todos os computadores, e alguns eles colocam na maioria dos computadores, talvez seja alguma limitação em função aí de algum equipamento, alguma coisa assim, mas ainda assim nós aconselhamos fortemente que todos tenham realmente esse acesso controlado por usuário e senha, tá? Isso também restringe não só fisicamente, mas também restringe um pouco pela internet. Agora, um assunto bem interessante: anti-malware. Primeiro a gente tem que entender o que é malware. Malware pode ser qualquer coisa, não é só vírus. A gente tem uma mania de falar, não, vírus, não é só vírus. Qualquer código malicioso, programa destinado a se infiltrar no seu sistema para reduzir desempenho, para roubar dado, para alterar as suas informações, qualquer um desses pode até danificar o teu hardware. Tem alguns vírus mais novos que eles conseguem inclusive danificar o teu HD, tá? Se o teu HD for mecânico, ele vai sobrescrevendo várias e várias vezes até você ter uma marcação nesse HD, e você não consegue mais recuperar o dado daquele setor. Mas enfim, o importante é que você saiba que malware realmente é algo que vai ser danoso para o seu computador, para o seu sistema. Então, pensando nisso, nós perguntamos: e aí, vocês usam algum tipo de anti-malware, né? Aí nós temos a maioria, realmente, todas as máquinas, todo mundo entende isso. 7% acaba falando apenas do servidor. Isso é um problema, porque algumas pessoas têm falado, não, coloco no servidor, toda a rede está protegida, porque essas pessoas estão pensando do que vem de fora, mas nunca do que vem de dentro. Às vezes é uma pendrive, às vezes é alguma coisa que o cara vai lá, um CD, um arquivo que ele abriu, e às vezes está lá dentro já do computador, um anexo que você abre um e-mail, uma pendrive que você espetou na tua casa e você trouxe direto, e aquele micro não tem, só o servidor que tem. Não faz sentido. Então, na verdade, eu deveria ter em todas as máquinas e também no servidor, tá? Na maioria das máquinas, como eles escrevem aqui, é meio perigoso, sendo bem sincero, por dois motivos, né? Tanto pelos externos quanto pelos internos aí, você pode sofrer. Não possuir antivírus, esse cara é muito corajoso mesmo, tá? Olha que interessante agora. Essa resposta até que nos surpreendeu um pouco. Possuo licença paga. Perfeito. Não tem dor de cabeça. Atualizado sempre. Não vou ter... não vou ficar desprotegido. Legal. Aí tem... essa eu achei mais interessante, 1%. Ele tem antivírus, mas ele usa a versão craqueada, a versão pirata. Tá? Ele não comprou o original, ele craqueou e usa a pirata. Gente, ter um antivírus pirata é como você pedir para o ladrão tomar conta do teu cofre. Não faz sentido, né? Então, não façam isso, tá? E aí tem pessoal que usa a versão gratuita. E nesse ponto eu tenho que parar aqui e fazer uma observação. A versão gratuita, ela só é gratuita para domicílio. É somente para uso em casa. Tá? Não é para uso empresarial, não é para uso em empresa, não é para uso em laboratório. Primeiro, por causa dos limitantes que ela tem. Tá? Segundo, que o contrato dela não te permite você utilizar uma licença gratuita na sua máquina. Então, ainda por cima, além de você estar colocando em risco as suas informações, a versão gratuita ainda te coloca incorrendo aí em problema legal. Tá? Porque você está usando um software que não é para ser usado na empresa. Tá? E mesmo porque as versões domésticas são versões muito mais simples, que não dão tanta proteção quanto uma versão mais estruturada. Tá bom? Então, fica a dica aí, fica a informação.
Com relação a gente fala, não, mas tem gente que ainda insiste que não é tão horrível assim. Não, nunca peguei vírus, não, meu computador está funcionando normalmente. Às vezes você está com vírus, ou com malware, ou com qualquer outra coisa, ou você está com uma porta aberta no teu computador para qualquer hacker entrar, sem saber. Porque dá uma olhada nesses números. Uma empresa, a VTest, é o Instituto Mundial, e ele é independente, tá? Sobre segurança de TI. Eles fazem, a cada trimestre, se eu não me engano, eles fazem avaliações de todos os antivírus e eles ficam monitorando todas as ameaças do mundo todo. Né? E essa entidade ela fez uma contagem de ver quantas ameaças estão no mundo. E isso é um valor crescente. Tá? Nós começamos lá em 2010 em 47 milhões. Hoje, em 2019, não terminamos 2019, já temos uma projeção aí de 902 milhões de pragas. Tá? 902 milhões de pragas. É muito malware à solta aí e que pode contaminar as nossas máquinas. Então, fiquem atentos. Outra parte, pensando ainda em segurança, né? Ferrou. Perdemos tudo, um vírus entrou, um hacker danificou tudo, ou o meu HD queimou, e agora? Bom, e agora, se você tiver um backup, você está seguro. E aí nós quisemos saber como é que os laboratórios, como é que as empresas com sistemas de gestão estão agindo. Né? Então nós fizemos a pergunta, né? Você faz backup do quê? De quais máquinas? Como é que esse é seu backup? Onde você faz esse backup? Outro ponto importante é qual a regularidade, qual a periodicidade. E você contrata terceiros para fazer esse backup? Então, vamos para a primeira pergunta que nós fizemos para os laboratórios. Eles falaram assim, olha, eu faço backup, só que eu só faço do meu servidor. Aí você tem que ter uma política muito forte de fazer com que todo mundo só guarde os dados no servidor, não pode guardar localmente. Porque se você guarda só no servidor, os dados armazenados em cada um dos computadores que não estão no servidor não tem backup. Então se der um problema, você perde tudo, porque o backup é só lá no servidor. Né? Tem uns 5% aqui que é mais interessante ainda, que ele faz de cada computador, mas com exceção do servidor, né? Também não faz sentido. Por que eu tenho um servidor então? A menos que eu não guarde nenhum dado lá e todos os dados ficam em cada uma das máquinas. Vamos dar o benefício da dúvida. Somente dos equipamentos analíticos, perigoso também, porque você não tem só dados eletrônicos dos teus equipamentos analíticos, você tem outros dados de outros lugares e você obrigatoriamente, dentro de um sistema de gestão da qualidade, você precisaria estar preparado para uma emergência dessa. Aí 41,84% esse pessoal pode dormir tranquilo, porque faz de todas as máquinas e também do servidor. Né? E só do servidor e dos equipamentos analíticos, 7,14%, também ok. Ele acha que os outros também entram naquela ideia do servidor apenas. Se o pessoal não guardar o dado localmente, se ele joga para o servidor, ok. Agora vamos para outra pergunta. A gente vai dificultando cada vez mais as perguntas aqui. Vamos lá. Como é que é feito esse backup? Por quê? Disquete. Bom, disquete não usa mais, primeiro que não tem nem espaço para isso. Mas, por exemplo, disquete. Quantas pessoas já perderam dados por causa do disquete? Você chegava perto de uma fonte magnetizada, você perdia aquele disquete, você perdia aquele dado. Ok? Mas nós temos outras formas que a gente precisa pensar. De novo, 1,02 não faz backup de nenhum jeito. Algumas pessoas usam mídia externo. Né? CD, pendrive, HD externo, Blu-ray, DVD e outras coisas mais. Inclusive as fitas DATs, que também são fitas magnéticas. As mídias externas são muito interessantes, mas não deixem no mesmo lugar do servidor. Por quê? Porque se der algum problema, queimar a sala, pegar fogo, roubarem ou podem levar esses HDs, essas pendrives, enfim. Tá? O segundo ponto, CD, DVD, não é eterno, tem vida útil, tá? Então, cuidado, o CD às vezes é 1 ano, dependendo da marca que você compra, até menos,
né? O CD ele não é eterno, ele tem uma vida útil às vezes até pequena perto do seu dado, e você não pode ficar regravando muito em cima. CDRW então ele usa magnético e óptico, então cuidado. Então deixa aqui minha ressalva. Servidor em nuvem, beleza, você terceiriza essa ideia, você terceiriza esse serviço e manda tudo para a nuvem, né? E o cara que faça todo o controle e a segurança. Espelhamento do servidor é bacana, tá? Mas também segue a mesma regra. Se você puder deixar os dois separados, melhor. Porque o que acontece no espelhamento? Tudo que o servidor A tem, o servidor B tem. Se queimar o servidor A, o servidor B pode ser colocado no lugar sem problema nenhum. O grande problema é que se você tiver aí os dois ligados na mesma rede, lado a lado, se pegar fogo, pega fogo nos dois, se cair um raio, pode cair raio e queimar os dois, tá? Então, às vezes, deixando numa outra sala, isso pode aumentar a segurança da tua informação. Como eu falei na nuvem, né, a gente tem que tomar muito cuidado agora, porque principalmente na 17.025/2017, ela fala o quê? Você pode ter terceirizado. Você pode ter o terceirizado com relação aos teus dados, mas eles estão seguros, eles estão guardados de forma confidencial, né? Tanto que quando nós criamos os nossos softwares, o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa para que os dados dos nossos clientes fossem armazenados de maneira mais do que segura, tá? Então nós não temos um servidor nosso que fica na garagem, tá? Eu não sei onde está. Não, nós contratamos uma empresa, né? Hoje nós temos a LocalWeb, que garante a disponibilidade desses dados, garante a confidencialidade, garante o backup, e tudo isso está inclusive em contrato com os nossos clientes. Então, em primeiro lugar, é a segurança do cliente, né? E o laboratório tem que começar a exigir isso dos seus prestadores de serviço, porque está na norma, senão é uma não conformidade, tá? Aí tem gente que faz o uso do backup em nuvem e desconhece se ele tem contrato ou não. Então, uma dica, vá atrás e verifique, porque você precisa desse contrato. E quem não tem contrato, mais ainda, vai o mais rápido possível e verifique como é que estão as condições. Verifique também se não é numa garagem, como eu falei, descoberto, onde estão os seus dados lá, tá? Olho vivo nessa parte. E por último, periodicidade. Bom, aí vai do risco que cada um quer correr. Se você tem 1% não quer correr risco, diariamente faz o backup, né? 1,02 continua não fazendo backup, esses daí são pessoas corajosas, provavelmente são os mesmos que não têm vírus, né? Não tem antivírus, enfim. 11% faz simultâneo, legal. Se for incremental, melhor ainda, porque ele não perde informação, ele vai adicionando, só que isso tem um preço, tá? Ele ocupa muito espaço, mas é o que vai te dar maior segurança das informações. Mensal, isso eu acho, mensal e semanal eu acho muito arriscado. Se você perder um dado que você precisar recuperar, você perde um mês, você perde uma semana de trabalho. E uma coisa que a gente tem que pensar é quanto custa o trabalho do meu funcionário para reaver isso? Quanto custa um mês? Quanto custa uma semana de um laboratório? Então, fica essa informação aí para vocês, tá? E, obviamente, a gente pensando em qualidade. Agora eu vou colocar um assunto aqui que vocês vão achar meio polêmico. Por que eu fiz essa pergunta na pesquisa, né? Eu quis perguntar nessa pesquisa, qual o sistema operacional que você usa? 44,90% usa o Windows 10, 1,02% usa outro tipo de sistema, eu espero que não seja 95, o Windows 95, 35,71% ainda usa o Windows 7, 11,22% usa o Windows 8, o Windows XP 6,12%, por incrível que pareça, ainda tem muito laboratório que usa o Windows XP, e o Mac OS 1,02%. Não vou focar no Mac, vou focar no Windows, mas entendam que a ideia é a mesma. Por que eu fiz essa pergunta? Por causa desse nosso próximo slide. O sistema operacional ele não é eterno. O sistema operacional ele tem uma data limite para cada um deles.
Então, se nós olharmos aqui nessa tabelinha, a primeira linha, nós vamos descobrir que o Windows 8.1, o suporte base dele foi até 2018, a 9 de janeiro, e o suporte estendido vai até 2023. O Windows 7 acabou em 13 de janeiro de 2015 e 14 de janeiro de 2020 vai ser o fim do suporte estendido o ano que vem. O que é isso? Por que isso? O que isso tem a ver com a qualidade? Então vamos lá. O que é suporte base? Suporte base é a primeira fase do ciclo de vida de suporte de um produto. Tá? No caso deles, o que eles fazem? Eles dão suporte a incidentes, tem suporte à atualização de segurança, atualização não relacionada à segurança, então tem tudo. Legal. E aí? Quando ele entra na fase do suporte estendido, o meu suporte, se eu quiser, ele tem que ser pago, adicional. Suporte a atualizações de segurança são gratuitos, só a segurança. Atualizações não relacionadas à segurança exigem que o suporte seja o hotfix, tá? Estendido, ele tem que ser adquirido. Em resumo, até o suporte base, todos os erros e correções são aplicados ao sistema operacional. O fim do suporte base socorre exatamente o fim das atualizações que não são de segurança, mas que podem gerar erros no seu sistema. Pensando em gestão de qualidade, particularmente, um sistema hoje, aqui, por exemplo, o 8.1 já não tem mais esse tipo de atualização de erro. Podem colocar, mas não é obrigatório. Então, só vou estar limitado à segurança e não aos erros e correções necessários. Por isso que o pessoal está migrando para o Windows 10. E o próprio Windows 10 ele tem versões diferentes. Como você pode ver, a última é 18.09. Mas quem tem o Windows 10 a 15.11, por exemplo, ela já perdeu o suporte dela. Tá? Ela não dá mais suporte desde 10 de outubro de 2017. Não importa se é Education ou a versão Home ou Pro. Então isso é um problema, porque você fica desprotegido. Tá? Então, por isso que eu coloquei em segurança. Então, atualizar o teu sistema operacional é extremamente importante. E deixar um recado, não, a Microsoft não está me pagando para isso. Mas é que pensando no sistema de gestão da qualidade, é extremamente importante a gente levantar essa lebre e abrirmos o olho, porque nossos dados eletrônicos, os dados eletrônicos dos nossos clientes estão em perigo. Tá? Com relação ainda à licença, né, desses sistemas operacionais, como é que eu uso esse sistema, onde eu adquiri, né? Possuo licença paga, ok? Então você está seguro, você tem direito àquelas atualizações base, né? Se você quiser estendida, você tem que pagar um valor a mais. Não sabe, então vale a pena, como eu falo, se você não sabe, vai atrás, dá uma olhada. Versão gratuita ou é Linux, porque o Windows não tem versão gratuita. O que acontece é que alguns notebooks ele já vem com a versão OEM de fábrica, mas ela não é gratuita, tá bom? Ela não é gratuita. Você já comprou ela com o computador. É que aquele fabricante já passou para você. Tirando isso, o Windows é pago. E versão craqueada é um problema, principalmente para a empresa. Um problema de legalidade e também um problema aí de segurança. Ok? Com relação a hardware e documentação e alguns outros dados, fizemos algumas perguntinhas complementares. Tá? O acesso controlado, de novo, aos computadores, como eu tinha falado anteriormente. Né? A atualização dos sistemas, isso é extremamente importante. Tá? Por que ele é extremamente importante? Não adianta nada eu ter o último Windows se eu não atualizar esse sistema, se eu não aplicar as correções. Não adianta nada eu ter o Office aplicado, que vocês já viram lá atrás, anteriormente, que eu mostrei para vocês que com o Office ocorre da mesma forma. Ele tem um suporte base, depois tem um suporte estendido, depois acabou. É só segurança. Né? E quando acaba estendido, nem isso tem mais. O Windows XP, aquele 6%, a gente precisa ficar de olho. Tá?
Aí nós temos o quê? Nós temos aí a atualização que o pessoal fala. Normalmente o Windows Update, se você não desligar, a atualização dele é automática, então ele entraria nessa diária. Então ele faz a verificação diária. Ligou, ele verifica se tem alguma atualização ou de segurança ou de erro e já joga para cá. Se você faz isso mensalmente, perigoso, porque você vai ficar um mês, né, sem segurança, um mês com erro. Tá? Isso também se aplica ao Office, tá bom? Lembra aquele erro que eu falei da aproximação do Excel de 65.535? É corrigido aqui. Semestral, então, não vou nem comentar. Anual e desconheço, gente, vai atrás e atualiza isso, tá bom? Por último, com relação à documentação, é um software. Você precisa de manual, você precisa de procedimento. Todo software, você precisa ter informação para que o seu usuário saiba utilizar. É como se fosse um equipamento. Aliás, a própria 17.025/2017 fala isso. Tudo é equipamento agora. Tá? Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender como é que isso funciona. Tá? Então, tenho todos os manuais ok, a maioria é melhor ir atrás, o procedimento. Tá? Tem alguns. Quem não tem nenhum, providencia, verifica com o teu fornecedor. Tá? Tanto que, como eu falei, de novo, o software que a gente desenvolve, estou dando um exemplo porque é uma experiência nossa. O que nós fizemos? Nós implantamos o próprio manual dentro do próprio programa. Assim, você não precisa se preocupar com distribuição, ele já vai estar distribuído nos locais e sempre vai estar a última versão, porque toda vez que fazemos uma modificação, nós validamos o software e distribuímos um novo manual. Essa é a ideia. Tá? Então, essa versatilidade que você tem que ter. Se você não tem, você vai ter que realmente redigir esse manual e vai ter que deixar disponível em todos os locais onde ele é implantado para que seu usuário consiga acessar.